Olá, sejam bem-vindos. Este é o podcast Mentes em Diálogo. Aqui falamos sobre saúde mental. Eu sou a Lalucia Gatti, psicóloga clínica, especialista em terapia cognitivo-comportamental e psicopatologia. Hoje vamos falar sobre um tema que afeta muitas pessoas, mas que ainda é pouco compreendido: o comer emocional e a sua relação com a obesidade. Você já percebeu que às vezes a vontade de comer surge justamente depois de um dia difícil, de uma discussão, de uma situação estressante ou até mesmo em momentos de solidão, e que muitas vezes essa vontade não é de qualquer alimento, mas sim de doces, chocolates, salgadinhos, comidas que trazem uma sensação imediata de conforto. Sabe aquela pizza bem recheada, aquele bolo bem chocolatudo? São esses alimentos, essas comidas que trazem a sensação de conforto. E se você se identificou, saiba que isso pode estar relacionado ao que chamamos de comer emocional. E o comer emocional é um comportamento alimentar caracterizado pela tendência de comer em resposta às emoções e não necessariamente à fome física. Então, o comer emocional ele é muito mais ligado às nossas emoções do que à nossa fome, né? Se eu tiver com fome, eu vou me saciar com um prato de salada. Se eu estiver com as minhas emoções afloradas, não. Eu vou querer algo que seja mais palatável. A pessoa, então, utiliza a comida como uma forma de lidar com aquilo que ela está sentindo. E é importante entender que isso não acontece porque a pessoa ela é fraca, ela é sem força de vontade ou porque ela não tem disciplina. Na maioria das vezes, trata-se de uma estratégia aprendida para aliviar emoções desconfortáveis. Quando estamos tristes, ansiosos, frustrados, estressados ou até mesmo entediados, o nosso cérebro procura formas rápidas de gerar bem-estar. E a comida, especialmente os alimentos ricos em açúcar e gordura, oferece justamente essa sensação de prazer momentâneo. Então é muito importante entender que é um prazer momentâneo. E o problema é que esse alívio, costuma durar pouco, porque é um prazer momentâneo. E a emoção, ela continua presente. Só que agora ela vem acompanhada de culpa, arrependimento, sensação de fracasso e até mesmo desconforto físico. Então, um ciclo começa a se formar. A pessoa, ela sente uma emoção desagradável. Come para aliviar o desconforto, sente um alívio temporário, depois vem a culpa e, diante disso, um novo sofrimento. E aí ela volta a comer novamente. Por isso gosto de dizer que a fome física pede alimento, mas a fome emocional pede alívio. E essa diferença é muito importante. A fome física surge gradualmente e pode ser satisfeita por diferentes tipos de alimentos, digamos, saudáveis, e desaparece após a refeição. Já a fome emocional costuma aparecer de forma repentina, geralmente acompanhada por um desejo específico por determinados alimentos, e permanece mesmo depois que a pessoa já está fisicamente satisfeita. Então, não estou dizendo que você não possa comer um bolo recheado, uma pizza, bem elaborada. O problema é, eu preciso comer 10 pedaços de pizza, eu preciso comer 3 fatias de bolo. E por isso que nós confundimos com a compulsão alimentar. Só que o comer emocional gosta de coisas palatáveis. A compulsão alimentar, ela come qualquer alimento que está na frente dela. Essa é a diferença que nós temos que ter consciência. Então, muitas pessoas acreditam que a obesidade é apenas uma questão de alimentação ou atividade física. Mas a realidade é muito mais complexa. Hoje sabemos que fatores emocionais, psicológicos, sociais, genéticos e biológicos participam do desenvolvimento e da manutenção da obesidade.
E o comer emocional é um desses fatores. As pessoas que utilizam a comida como forma de regulação emocional tendem a consumir mais alimentos altamente palatáveis, especialmente em momentos de estresse. Então, o estresse também entra como uma emoção. Tive um dia muito cansativo, tive um dia estressante. No final do dia, eu quero me recompensar. Então, eu quero comer algo prazeroso. E pesquisas mostram que sintomas de ansiedade e depressão são mais frequentes em pessoas com obesidade. Isso não significa que uma condição causa necessariamente a outra, mas existe uma relação importante entre elas. E em muitos casos, a obesidade pode aumentar o sofrimento emocional devido ao preconceito, às críticas, à insatisfação corporal e às dificuldades enfrentadas no dia a dia. E esse sofrimento pode levar ao aumento do comer emocional, criando um ciclo difícil de romper. Por isso, quando falamos sobre o tratamento da obesidade, não podemos apenas olhar para a balança. Precisamos olhar para a pessoa como um todo. Precisamos entender quais emoções ela está tentando aliviar através da comida. Precisamos compreender quais situações funcionam como gatilho para esse comportamento. E também precisamos ajudá-la a desenvolver novas formas de lidar com aquilo que sente. Então, aqui, quando a gente, vai ajudar essa pessoa, nós precisamos de uma equipe multifatorial. Nutricionista, educador físico, psicólogo, que vai abranger todas as áreas dessa pessoa. E a família, É muito importante que a família esteja inserida nesse contexto. E também entra a importância da regulação emocional. E regular emoções não significa não sentir tristeza, ansiedade, raiva, estresse. Regular as emoções significa aprender a reconhecer o que está sentindo, a compreender suas necessidades e responder de forma mais saudável diante dessas experiências. Quando uma pessoa desenvolve habilidades de regulação emocional, ela passa a ter mais opções além da comida. Então, ela pode optar por ler um livro, ela pode optar por sair com uma amiga para conversar, ela pode optar por uma caminhada, por um treino na academia, buscando o apoio e atividades prazerosas além da comida. Também pode usar técnicas de atenção plena, ela pode escrever, expressando seus sentimentos. Então, ela vai aprender a construir formas mais saudáveis de enfrentar esses momentos difíceis, porque momentos difíceis fazem parte da nossa vida. E a terapia tem um papel muito importante nesse processo, porque ela ajuda o paciente a identificar padrões emocionais, compreender a função que a comida exerce em sua vida e a desenvolver estratégias mais adaptativas para lidar com o sofrimento. Então, o objetivo não é retirar o prazer da alimentação. O objetivo é fazer com que a comida volte a ocupar seu lugar natural, nutrir, proporcionar prazer e fazer parte da vida, sem se tornar a única fonte de conforto emocional. Então, não quero dizer que a pessoa não pode comer um bolo, uma pizza, um salgadinho, um chocolate. Ela pode, desde que ela não coma esses alimentos para lidar com as suas emoções. Que ela coma como fonte de prazer, de socialização, e não para regular as emoções. E para finalizar, eu quero deixar uma reflexão. Muitas vezes tentamos mudar o comportamento sem entender a dor que está por trás dele. Mas todo comportamento tem uma função. Quando conseguimos compreender o que a comida está tentando resolver emocionalmente, damos um passo importante em direção a mudanças mais profundas e duradouras. E se esse conteúdo fez sentido para você, compartilhe com alguém que também possa se beneficiar dessa informação. Até o próximo episódio do Mente Sem Diálogo.